O que não fazer? Bom dia, irmãos, a paz do Senhor. Na devocional anterior, falamos das virtudes daqueles que são filhos de Deus, ou seja, aquilo de bom que devemos fazer em nossa vida cristã. Tudo elencado pelo apóstolo Paulo aos irmãos da igreja de Roma. Mas não basta sabermos o que temos que fazer. Às vezes, é mais importante sabermos o que não fazer. Pois se fizermos, podemos comprometer o nosso testemunho como filhos de Deus, como evangélicos, como servos do Deus Altíssimo, o Deus da luz que nos tirou das trevas. Na realidade, nesta carta de Paulo aos Romanos, podemos realmente aprender que a nossa salvação é pela graça, é pelo favor de Deus e não pelas nossas obras. E podemos aprender muito mais ainda nesta carta sobre o nosso proceder após aceitarmos ingressar como cidadãos do reino de Deus, ou seja, aprendermos sobre o que fazer e o que não fazer. Aprender o que não fazer é muito importante, ainda mais em um mundo que vivemos da famosa frase "não tem nada a ver". Essa frase é um perigo para a nossa vida em santificação. Ela pode virar um princípio e um conforto para a nossa alma e para o nosso corpo que tem sede pelo pecado e deseja satisfazer os seus desejos carnais. No capítulo 13, aqui da carta aos Romanos, o apóstolo Paulo tratou de três coisas importantes. A primeira delas é a respeito da submissão que devemos ter às autoridades civis. Paulo entendeu que foi Deus quem as levantou e elas estão a serviço de Deus para repreender o mal. Então, se não queremos problemas com as autoridades civis, basta andarmos de forma correta. A segunda coisa que Paulo tratou aqui no capítulo 13 é sobre o amor ao próximo. Ele diz que nós não podemos dever nada a ninguém a não ser o amor, pois esse amor aos nossos irmãos é o resumo dos mandamentos da lei do Senhor. E se somos luz deste mundo, precisamos amar os nossos irmãos, amar o nosso próximo. E a terceira coisa importante que Paulo ensinou aqui no capítulo 13, mais no final do capítulo, é sobre os pecados que devemos vigiar para não os cometer. Atitudes, comportamentos, sentimentos, posturas que não têm nada a ver com quem é um filho de Deus. Acompanhem comigo a leitura do texto bíblico. Vamos ler então em Romanos, capítulo 13, os versículos 11 ao 14. Diz assim a palavra: façam isso compreendendo o tempo em que vivemos. Chegou a hora de vocês despertarem do sono, porque agora a nossa salvação está mais próxima do que quando cremos. A noite está quase acabando, o dia logo vem. Portanto, deixemos de lado as obras das trevas e revistamo-nos da armadura da luz. Comportemo-nos com decência, como quem age à luz do dia, não em orgias e bebedeiras, não em imoralidade sexual e depravação, não em desavença e inveja. Ao contrário, revistam-se do Senhor Jesus Cristo e não fiquem premeditando como satisfazer os desejos da carne. Irmãos e irmãs, vocês conseguem entender o mistério da salvação? Nós somos salvos pelo que confessamos a Cristo como Senhor, mas não vamos viver de qualquer maneira. Temos que apresentar virtudes e deixarmos de fazer e praticar as obras das trevas. Paulo nos alerta sobre o dia da salvação. A noite está acabando e o dia vem chegando, o dia do Senhor. Então, não podemos viver dissolutamente nesses dias praticando as obras das trevas. Não podemos nos entregar aos prazeres sexuais, às orgias, às bebedices e imoralidades sexuais.
Não podemos viver na depravação, com brigas, vingança, invejas e arrumando aquele jeitinho de satisfazer os nossos desejos carnais. Às vezes até falando, até arrumando argumentos, não tem nada a ver, a Bíblia não proíbe isso, não proíbe aquilo. O que precisamos é nos revestir do Senhor Jesus Cristo, com a sua vontade e a sua palavra, com os seus ensinamentos e com o seu caráter. Permitir que a nossa mente seja levada cativa à obediência dele. Permitir que ele, Cristo, seja formado em nosso caráter, em nosso comportamento, em nossos valores, as nossas decisões e também em nossas escolhas. É assim a vida de quem é salvo em Cristo Jesus. É preciso negar-se a si mesmo. Talvez você pense que isso é impossível, e é impossível sim, mas para aqueles que não aceitaram ainda a salvação e não têm o Espírito Santo dentro de si pela obra de Cristo. Quando Ele está em nós, Ele mesmo vai nos conduzir ao processo da santificação. Ele nos tirou da lama e agora vai tirar a lama de cada um de nós. Amém? Que Deus nos ajude a recusar todo tipo de obras das trevas para a glória de Deus, em nome de Jesus. Vamos orar e logo depois nós vamos fazer aquele nosso momento de intercessão. Vamos pedir ao Senhor que nos ajude a não praticar as obras das trevas. Orem comigo. Senhor nosso Deus, muito obrigado, louvado seja o seu nome por essa palavra tão maravilhosa que o apóstolo Paulo nos dá aqui na carta aos Romanos, Pai. A princípio, Senhor, ele mostra algo tão lindo, tão maravilhoso que é a salvação, Pai. A salvação é pela graça, é por nós confessarmos ao Senhor com a nossa boca e crermos no coração que o Senhor está vivo, Jesus. Alguns podem pensar que é só isso e querer viver uma vida dissoluta aqui na terra. Ah, Senhor, não é nada disso. Ah, Pai, como é bom a gente conhecer a salvação e a gente passar a ter nojo do pecado e desejar fazer o bem, desejar pelo Espírito Santo dentro de nós, a amar o nosso próximo, respeitar as autoridades, obedecer a sua palavra e praticar o bem, Senhor, afastarmos-nos de tudo que é ruim, das obras das trevas, as orgias, as bebedices, os vícios, meu Deus, tudo isso nós largamos para glorificar o seu nome, para adorar ao Senhor. Não é uma lista do que a gente pode e não pode fazer, não, Pai, é um nojo que nós temos daquilo que não te agrada, daquilo que satisfaz os desejos carnais da nossa vida, Pai. Não queremos isso, a nossa vida aqui tem que ser para agradar o Senhor Deus do céu que enviou Jesus para morrer por nós. Tira a lama de nós, meu Pai. Se o meu irmão e a minha irmã não têm conseguido isso, talvez, Pai, é porque ele ainda não te aceitou de todo o coração. Ele ainda não tem a presença do teu Espírito Santo na vida dele, Pai. Porque quando praticamos o que é errado e gostamos e premeditando, Senhor, e isso é sinal que o teu Espírito não está em nós. Porque quando o teu Espírito está dentro dos seus filhos, nós ficamos incomodados. O teu espírito chora, o teu espírito se entristece e, consequentemente, traz essa tristeza para nós. Assim, Deus, nós queremos viver para te agradar, para te honrar e jamais entristecer o Espírito Santo. Assim nos disse o apóstolo Paulo também: não entristeçais o Espírito. E, Pai, as nossas atitudes podem alegrar ou entristecer o Espírito Santo. Que cada irmão e irmã faça uma avaliação da sua vida e veja se os seus pensamentos, o comportamento, as decisões, os princípios, os valores que ele tem e está praticando, estão te agradando ou estão te entristecendo. Em nome de Jesus nós oramos, ajuda-nos, ó Pai, a saber e, ó Deus, a viver de uma forma e não fazer aquilo que desagrada ao Senhor. Em nome de Jesus oramos e agora nós vamos orar uns pelos outros, Senhor. Assim como o apóstolo Paulo falou aqui também, temos que amar
o nosso próximo, amar os nossos irmãos e amamos aqueles que estão em lutas e sofrimento. Ó Deus, pessoas passando pelo vale da sombra da morte, enfrentando muralhas, montanhas e gigantes, os quais nós colocamos diante da sua grandiosa presença. O que são esses problemas diante de ti? Ah, meu Deus, nós precisamos muitas vezes de verdadeiros milagres, e o Senhor é um Deus de milagres. Eu profetizo isso, Pai. Oh Deus, eu estou sentindo a sua presença aqui para ministrar sobre a vida do meu irmão e da minha irmã, o milagre que ele tanto precisa. Nós não te servimos por causa de milagres, Pai. Nós não queremos amar ao Senhor pelo que o Senhor nos dá, mas como filhos, nós temos a ousadia, oh Deus, pela misericórdia, de chegar em sua presença e te pedir: opera um milagre que o meu irmão está precisando, isso que ele está orando, seja, Deus, para a glória do seu nome. Quando o milagre chegar, o teu servo, a tua serva vão render louvores ao Senhor e vão contar para todo mundo da sua glória, do seu poder e da sua grandeza. Seja com aqueles irmãos que estão enfermos, enfrentando lutas com enfermidades, irmãos que estão enfrentando lutas no seu trabalho, estão sendo perseguidos, quase demitidos, Pai, que o Senhor possa ajudar. Se a porta se fechar ali, ajuda o teu filho a ter fé, que outra porta vai se abrir pelo Senhor. Em nome de Jesus, oramos por aqueles que estão em confusão de coração, de mente, brigando, arrumando problemas dentro de casa, Senhor. Aquieta, Deus, essa alma perturbada, meu Deus. Aquieta, Senhor, os familiares que estão se metendo, atormentando essa família. No nome de Jesus, o Senhor é Deus para fazer grandes coisas. Repreende, expulsa os demônios, as forças do mal que estão agindo contra essa pessoa. Derrama sobre esta família, derrama sobre esta pessoa que está nos ouvindo, sobre todos os seus familiares, derrama a paz do Espírito Santo. Ô Senhor, eu ministro paz sobre essa casa, que haja paz nesse lar, haja paz na vida dessa pessoa. Tudo que está tirando a paz, tirando a alegria, tirando o sono, eu repreendo agora na autoridade do nome de Jesus e peço ao Senhor que a tua luz, Senhor Jesus, venha brilhar. Oh meu Pai, à noite, oh Deus, as trevas vão acabar, oh Deus, e o dia estará raiando para a vida do teu servo e da tua serva. Pai, abençoa as crianças, os jovens, abençoa os adultos, os adolescentes, os casais, as famílias, os idosos, Pai, todos os trabalhadores da obra do Senhor, sejam todos abençoados, os empresários, os profissionais liberais, sempre oramos por eles aqui, Pai, os autônomos, os vendedores ambulantes, meu Pai, oh Deus, os negociantes, que todos possam ter clientes novos, contratos novos, serviços novos, meu Pai, vendas maravilhosas, e não esqueçam de te honrar, de te bendizer e levar a fidelidade aos pés do Senhor. Em nome de Jesus, nós te agradecemos, certos, ó Deus, que esse dia será um dia diferente, um dia abençoado para a glória do seu nome. Em nome de Jesus oramos. Amém. Glória a Deus. Oh, meu Deus, que palavra abençoada, né, irmãos? Que devocional de Deus é essa, hein? Para a glória dele, louvamos ao Senhor. Então, não esquece de compartilhar, não. Inscreva-se aí nos canais também do YouTube, compartilhe através do WhatsApp com seus amigos, irmãos e familiares. Segue a gente no Facebook e no Instagram, tá bom? Um grande abraço do pastor Clodoaldo. Até amanhã, Deus assim permitindo. Tenham todos vocês um lindo e abençoado dia. E eu quero desejar a todos vocês, meus irmãos, a paz do Senhor Jesus.